Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos a um vídeo aqui no nosso canal, tudo sobre coluna. Estamos também ao vivo no Instagram para iniciarmos aqui um novo projeto, né, dentro da Clínica Fibonacci, um projeto voltado para trazermos conhecimento não só para o público de pacientes, mas também para os profissionais da área da saúde, trazendo aqui convidados para que a gente possa conversar sobre temas relacionados à dor. E hoje aqui no canal Tudo Sobre Coluna vamos falar sobre cefaleia cervicogênica e por que falar sobre cefaleia cervicogênica, né? Um tipo de dor que está relacionado também à coluna e dessa forma a gente vai fazer aqui um bate-papo muito legal, um bate-papo interdisciplinar. Estamos aqui também com algumas pessoas nos acompanhando aqui na Clínica Fibonacci e vamos ter a participação deles. Vai ser uma noite muito legal aqui. Então seja bem-vindo quem estiver chegando também no Instagram, nos acompanhando. A gente divulgou previamente essa live, e aí devemos estar tendo essa live aí com uma certa frequência. Acredito que quinzenalmente. É lógico que dezembro agora vão vir as festividades aí de final de ano, vai vir Natal, Ano Novo, então a gente não deve ter, mais. Essa vai ser a nossa primeira e última live nesse formato aqui em 2024, mas a partir de janeiro esse projeto vem com todo vapor aí e a gente vai ter muito assunto legal para conversar aqui com vocês. E hoje eu estou aqui com Letícia Calixto, que é fisioterapeuta, e eu vou pedir para ela se apresentar aqui para vocês conhecerem. Boa noite pessoal. É uma honra muito grande estar aqui inaugurando esse projeto. Queria agradecer a oportunidade. Eu vou me apresentar, eu sou Letícia Calixto, sou fisioterapeuta e doutora em fisioterapia. Eu trabalho hoje na minha clínica, né, no meu consultório, de fisioterapia de cabeça, pescoço e mandíbula, bem específico. E também aqui na Clínica Fibonacci com o Dr. Alan, estamos fazendo um programa mais multidisciplinar, né, com outros profissionais da saúde também, focados principalmente nos pacientes de dor e, no meu caso, de dor de cabeça. Então eu trabalho dentro da fisioterapia no tratamento das disfunções de cabeça e pescoço, dentre elas a dor de cabeça. Fantástico, Leti, fantástico. E Leti, eu te convidei para a gente bater esse papo aqui hoje por alguns motivos. Primeiro é que um ano e meio atrás, mais ou menos, ou mais de um ano e meio, né, a gente teve o nosso simpósio interdisciplinar de coluna, onde você deu uma palestra brilhante falando sobre o assunto. E aí, desde então, eu já namorava com essa ideia da gente fazer um podcast, um encontro, uma live para abordar sobre esse assunto, porque ali para mim foi um divisor de águas até na minha forma de enxergar a cefaleia cervicogênica. E aí, para quem não sabe, eu queria que você explicasse um pouco, né, o que é uma cefaleia, obviamente, e precisamente a cefaleia cervicogênica. O que é que seria isso? Certo. Então, cefaleias, né, de acordo com a definição da Sociedade Internacional de Cefaleias, são todas as dores que acometem um paciente daqui para cima, né. Então, da linha órbito-meatal para cima, tudo é dor de cabeça. Dor de cabeça e cefaleia são sinônimos, de acordo com essa definição. Mas o que a gente vê, e eu sempre gosto de criticar um pouquinho essa definição, eu acho que ela é uma definição muito simplista, né, porque ela não fala tão bem sobre a localização. Eu acho que a gente tem cefaleias que se localizam em diversas regiões da face, do pescoço e também da cabeça, como fala a definição, mas também com um quadro clínico muito mais amplo do que somente dor, né. Então eu acho essa definição um pouco simplista demais, principalmente porque todos os dias a gente tem casos como esse no nosso consultório e a gente vê que não é tão simples assim. E dentro dessa definição a gente vai encontrar os tipos de cefaleia, que são inúmeros, né, e são divididos, a gente pode dividir, assim, didaticamente entre as primárias e as secundárias. Acho que as primárias você poderia explicar e as secundárias eu po Combinar. Você falou uma coisa que te incomoda, tem um negócio que me incomoda muito, que é exatamente essa subdivisão. E aí, quando às vezes a gente conversa com os alunos, né, eu tento sempre trazer essa ideia, porque assim, a subdivisão da cefaleia às vezes dá a ideia de que o paciente, quando chega pra gente, ele tem apenas uma, né, aquela coisa: "Não, esse paciente aqui tem enxaqueca". Aí, amor, pois é, seria muito bom. E na prática não é. Na prática a gente vê tudo muito misturado, né, obviamente que às vezes tem uma coisa que predomina, enfim, mas isso às vezes a gente precisa ter muito cuidado. Quando a gente vai no livro, a gente vê de um jeito, na prática, o negócio é diferente, né. Mas Letícia falou dos 2 tipos, né, de cefaleia, cefaleias primárias e cefaleias secundárias. Eu gosto de explicar da seguinte forma: a cefaleia primária é aquela cefaleia onde a dor de cabeça do paciente é a própria doença, né, não tem ninguém que está causando essa dor de cabeça, ela por si só já é a própria doença.
Já a cefaleia secundária, ela é sintoma de alguma outra doença, ela é sintoma de algum outro problema. E aí dessa forma eu fiquei de falar qual? A primária ou a A secundária? primária. Primária, tá, então perfeito. Então dessa forma, as cefaleias primárias, nós temos alguns tipos de cefaleias primárias. E aí, para facilitar, para quem não está familiarizado com esses termos, as 2 mais clássicas cefaleias primárias que nós temos, são aquela dor de cabeça mais comum do dia a dia, que é a cefaleia tensional, que está relacionada com tensão das fibras musculares que se inserem no crânio da gente, né, então geralmente é aquela dor de cabeça que acomete mais no final do dia, uma dorzinha de cabeça que não é muito intensa, né, que você às vezes dá um cochilo e acaba melhorando, aquela dor de cabeça que às vezes quando você fica num dia muito exposto à tela, num dia muito exposto ao estresse, isso acaba por repercutir nessa dor de cabeça. O outro tipo de cefaleia primária extremamente comum é a enxaqueca, né, então a enxaqueca, aquela dor de cabeça que acomete mais mulheres jovens em idade fértil, aquela dor de cabeça que lateja, que pulsa, que a luz incomoda, barulho incomoda, cheiro forte incomoda. E tem uma característica bem marcante, que é uma dor de cabeça incapacitante. Diferente da dor de cabeça tensional, da cefaleia tensional, você às vezes sente aquela dorzinha e consegue continuar trabalhando, ou consegue continuar fazendo suas atividades. A enxaqueca não, é aquela dor de cabeça que via de regra ela é incapacitante. Tu tá com aquela dor de cabeça, você tem que se trancar num quarto escuro, se deitar. E eu falo que assim, às vezes o paciente chega pra mim e fala assim: "Ah, eu acho que eu já tive enxaqueca". Eu fiz: "Olha, ninguém acha que teve enxaqueca. Quem tem enxaqueca Tem tem certeza. certeza já teve enxaqueca, não tem como você achar não". Porque é um negócio, assim, é muito incômodo, né. Obviamente que existem também outros tipos de cefaleia primária, mas se a gente for ficar falando aqui, a gente passa o dia todo, né, a gente foca aqui só nas 2 principais e vamos falar agora das cefaleias secundárias. Pronto, dentro das cefaleias secundárias, a gente tem várias também, e uma delas são as cefaleias, secundárias a disfunções musculoesqueléticas, né. Então, por exemplo, a gente tem a cervical, né, a coluna cervical, como uma fonte que pode ter ali dentro uma disfunção musculoesquelética de mobilidade, de força, de, tensão, enfim, tem várias disfunções que a gente olha para a cervical. E aquela disfunção está causando uma cefaleia do tipo cervicogênica. Aí isso pode acontecer, por exemplo, com as disfunções de ATM, né, que também é musculoesquelético, aí eu tenho disfunções aqui causando dores de cabeça. Eh, então na cervicogênica, como a gente tem uma disfunção musculoesquelética, e é por isso que pra mim é muito óbvia a atuação do fisioterapeuta dentro dessa área, mas para muita gente não é. Se eu for sair perguntando por aí: "Você acha que o fisioterapeuta trata cefaleia?", as pessoas vão falar que não, né, é uma novidade isso para muita gente. E aí, quando eu pego esse mundo da cefaleia secundária, a disfunções musculoesqueléticas para mim é muito claro, Certeza. né, porque se a disfunção está no pescoço, quem trata o pescoço é o fisioterapeuta, é a gente que tem que estar ali, claro, dentro da equipe, junto com outros profissionais, mas existe uma doença, né, uma disfunção primária musculoesquelética, né, nesse caso. Isso é muito legal quando a gente pega o paciente com enxaqueca, né. Porque se você vai estar a base, a origem da enxaqueca, você não entende: "Ah, mas por que que um fisioterapeuta pode tratar a enxaqueca?". Mas é exatamente aquela questão que a gente fala que está tudo muito interligado, né. Num paciente que tem enxaqueca, pode palpar a musculatura dele, vai lá examinar o paciente que tu vai ver ponto de tensão, você pega uma disfunção temporomandibular nesse paciente, e que às vezes essas alterações clínicas associadas, elas servem de gatilho para a crise da enxaqueca, né, e aí enfim, eu acho fantástica a E é isso atuação do mesmo, eu fisioterapeuta. acho que a gente não trata a migrânia ou a enxaqueca, nosso foco não é isso. Nosso foco é o sujeito como um todo, então hábitos de vida, sedentarismo, alimentação, tudo, e as questões musculoesqueléticas que normalmente estão associadas, são fatores associados e não causais. Mas se a gente trata, a gente consegue trazer uma qualidade de vida para aquele paciente, reduzindo a intensidade da crise, cura ele, mas ele tem crises mais leves e menos frequentes. Perfeito, perfeito, Leti. E quando a gente fala, né, de cefaleia, precisamente de cefaleia cervicogênica, como que a gente poderia, de uma forma didática, explicar qual que é a origem, né, qual que é a fisiopatologia, né, de onde que surgiu esse problema e por que que esse paciente está sentindo dor, onde que está ali a origem, né, porque o termo cefaleia a gente já explicou que é dor de cabeça. Cérvico vem de região cervical e gênica vem de gênesis, né, de origem. Então uma dor de cabeça que se origina da região cervical. Mas o que é que está acontecendo ali na região cervical
quais são as estruturas que estão levando a esse quadro doloroso no paciente. Tá. Eu acho que a gente podia começar pela definição de dor. A gente tem um quadro clínico doloroso, pode ser agudo ou crônico, e lembrando que a dor ela pode ser de 3 tipos, né, nociceptiva, nosplástico, neuropática. Isso, né, Isso. que às vezes eu dou uma travada nesses termos. E aí na cervical não é diferente, então a gente pode também conceituar isso, né. Então eu posso ter tido, por exemplo, um mau jeito no pescoço, gerando uma torcicolo, uma dor aguda com cefaleia. É uma cefaleia cervicogênica? De forma aguda, sim, né. A torcicolo é uma questão pontual. Normalmente ela está relacionada a um trauma, um mau jeito, uma dormida, alguma coisa que aconteceu ali que travou. A gente vai tratar aquela musculatura, aquela articulação, vai ficar tudo bem. Agora existem pessoas que têm dor cervical há muitos anos, e a gente sabe que isso pode sensibilizar o sistema nervoso central, caracterizando muito mais uma dor nociplástica do que uma nociceptiva com um torcicolo. Então, diferenciar isso é o primeiro passo, né. E você estava falando também algumas coisas sobre as inervações, né. Sim, Fala sim, sobre sim. isso. Eu acho que é importante a gente também trazer um pouco rapidamente, obviamente, desses conceitos, né, de neuropática, nociceptiva e nociplástica, porque eu sou fascinado por isso, né, eu gosto demais disso, porque, assim, pra mim é a base de você começar a pensar no paciente. Então a dor nociceptiva é toda aquela dor que se origina por um estímulo capaz de ativar terminações nervosas dolorosas. Então a gente tem terminações sensitivas em quase que todo o nosso corpo, e algumas delas são responsáveis por captar informação de dor. Elas têm um limiar de excitação, essas terminações nervosas, mais altas, mais alto, né. E aí se você tem um estímulo que é capaz de ativar essa terminação, isso vai gerar dor. Então, por exemplo, se eu aperto aqui meu dedo, eu estou fazendo um estímulo mecânico de pressão, eu não estou sentindo dor, mas se eu aumentar essa pressão, eu já ultrapasso um certo limiar, faço um estímulo nociceptivo mecânico e isso me gera uma dor do tipo nociceptiva. Então a dor nociceptiva é toda aquela dor que se origina de uma agressão, de um estímulo nociceptivo. Uhum. Já a dor neuropática é quando essa agressão ela acontece diretamente no sistema nervoso. Então não está sendo mais captado pelo sistema nervoso, mas sim o próprio sistema nervoso que está sendo agredido. Seja o sistema nervoso periférico, seja os nossos nervos, ou o sistema nervoso central, pode ser o cérebro ou a medula espinhal. E por fim a dor nociplástica, né? Toda a informação dolorosa ela é processada no nosso cérebro. E para tentar simplificar um pouco o raciocínio, quando eu tenho um paciente que ele tem um processamento da dor disfuncional, ou seja, existe uma desproporção do estímulo que está sendo gerado nesse paciente com a dor que está sendo percebida, essa dor está sendo percebida muito mais intensa do que esse estímulo, ou seja, a gente fala que existe uma desproporção clínica radiológica, existe um distúrbio nociceptivo. Nesse caso, a gente chama de dor nociplástica, né? E o protótipo da dor nociplástica, que fica fácil de entender, é a fibromialgia e também a enxaqueca, né? Um tipo clássico de dor nociplástica. Então, na própria cefaleia cervicogênica, a gente pode ter, inclusive, essas manifestações, né? Você falou da torcicolo, né? A torcicolo, eu tenho um músculo que está com a fibra que está tensionada, essa fibra está produzindo muito ácido lático, porque ela está tensionada, esse ácido lático gera ativação das terminações nociceptivas e gera uma dor do tipo nociceptiva. E aí você falou das terminações, da possibilidade da gente ter uma dor neuropática, na nossa cervical a gente tem vários nervinhos saindo ali da nossa coluna. E a gente tem 3 nervos, né, que eles são os primeiros nervos que saem da coluna cervical, C1, C2, C3, que eles saem e eles vão inervar essa região da cabeça, né, eles vão inervar essa região da nuca. E às vezes a gente tem ali um pinçamento de um desses nervos por conta de uma artrose, por conta de uma hérnia de disco, por conta de até mesmo de um pequeno deslizamento da vértebra, isso pode pinçar esse nervo e causar uma cefaleia cervicogênica de origem neuropática, né. Tensões musculares também. E as próprias tensões musculares podem também comprimir essas estruturas nervosas, né. Poderiam, por exemplo, a musculatura sudoocipital, por exemplo, comprimindo o nervo occipital, dando aquela dor de região occipital na nuca, né, como isso ali dói na nuca. Aí a gente pode também trabalhar essa musculatura. Esses nervos eles passam exatamente dentro da musculatura suboccipital, Isso, né. exatamente. E aí o negócio começa a ficar muito louco, né, porque assim, eu tenho tensão miofascial comprimindo o nervo, gerando dor neuropática, né, aí você vê que na prática é tudo muito, interligado ali. E aí, diante disso, Leti, como é que a gente consegue,
fechar, assim, um diagnóstico, né. Quando chega um paciente para você, quando é que você vai suspeitar que seja uma cefaleia cervicogênica? Como que você consegue diagnosticar esse paciente? E na sua prática, quais são as estratégias que você utiliza para isso? Certo. Como que funciona o meu pensamento clínico no momento que o paciente chega? A primeira coisa que eu tento descartar são as cefaleias primárias. Então eu tenho todo o critério na minha cabeça, mas eu poderia, por exemplo, usar algum questionário, algum fluxograma para eu entender se aquilo é, por exemplo, uma migrânia. Então a migrânia, como você disse, ela é muito característica, né, tem todas aquelas características bem claras. Então eu descarto a migrânia imediatamente, a cefaleia atencional ela já fica um pouco mais difícil, porque se misturam um pouco os sintomas. Para eu entender a influência da cervical na cefaleia, eu posso, por exemplo, pedir movimentos. Então, movimentos de cervical num paciente que tem cefaleia cervicogênica podem provocar a dor, e a gente chama de dor familiar. Então eu deixo bem claro para o paciente, essa dor de cabeça que você sente, a gente vai chamar ela de dor familiar, é a dor que você sente no seu dia a dia. Vamos fazer movimentos, aí eu peço para ele fazer alguns movimentos da cervical, e eu vou perguntar: "Você sentiu dor de cabeça?". Se ele sentiu de cervical também é válido, mas o que eu estou buscando ali é provocar a dor familiar. Ah, beleza, aí movimento é a primeira parte. Depois a gente vai fazer palpações de vértebras cervicais, de estruturas, de músculos, e a gente da mesma forma vai tentar reproduzir essa dor familiar, né. Quando a gente encontra, a ideia é a gente tratar e ver como o paciente responde, porque a fisioterapia ela é muito na tentativa também, né, então uma sessão a gente vai e tenta, vê o que acontece na semana seguinte, tenta de novo ou muda, mantém, etcétera. Então a gente vai tomando as nossas decisões de acordo com a resposta do paciente, é por isso que não é muito bom o paciente vir uma vez e nunca mais, porque a gente não sabe o que aconteceu, né. Então assim, como a gente não tem acesso ao padrão ouro diagnóstico, que acho que você pode falar sobre isso também, a gente acaba indo por esse lado. Então provocar a dor familiar através de movimentos, contrações e palpações da cervical. Amplitude de movimento ajuda também Então a avaliar? ajuda. Os movimentos de rotação, por exemplo, muitas vezes estão imitados em pacientes com cefaleia cervicogênica, mas a gente acabou de falar da cervical alta. Qual é o principal movimento da cervical alta? A rotação da cervical. Então, se eu peço um movimento para ele, e eu tenho testes específicos para isso também, e eu vejo limitações na amplitude, isso também pode querer dizer que tem uma disfunção ali, que pode, ser a causa de uma cefaleia, né, no caso cervicogênica. A eu sou muito fã do exame físico, Hum. né, então, eh, 99% dos casos, minha avaliação também vai se restringir a examinar, palpar, fazer algumas manobras provocativas para ver se causa exatamente essa dor familiar. E aí meu diagnóstico, na maioria dos casos, na cefaleia cervicogênica, acaba se baseando muito nisso. Só que na medicina a gente pode utilizar alguns artifícios de métodos de imagem que podem ajudar a gente. E aí um método que eu mais utilizo é a ressonância. Principalmente se na minha avaliação eu vi algumas características que me sugerem ou uma artrose nas vértebras, que pode estar gerando essa dor, ou um pinçamento de um nervo, que aí eu também vou olhar isso na ressonância. Porque se eu vejo muito componente muscular na ressonância, isso é importante deixar claro, você não vai ver nada, né. A gente está até com um projeto com o Américo Mota, eu tenho conversado muito isso com ele, porque, assim, as coisas malucas que a gente vai pensando na cabeça e ver se a gente consegue tirar algo do papel. Na ressonância do cérebro, a gente consegue fazer um teste para avaliar a atividade metabólica cerebral. É um tipo de ressonância que avalia a atividade metabólica cerebral. Aí eu cheguei para a Mary e falei assim: "Cara, será se a gente consegue fazer uma ressonância da coluna e a gente avaliar a atividade metabólica do músculo, para a gente ver se esse músculo ele está em contração patológica desproporcional e se isso se correlaciona com a clínica do paciente?". Aí ele falou: "Vamos testar". Então então a gente está com essa ideia de testar isso. Mas na ressonância a gente pede muito mais para a gente olhar as estruturas ósseas, cartilaginosas e as raízes nervosas. E aí isso às vezes ajuda a gente vê lá um processo de artrose na região superior da cervical, C2, C3, principalmente C2, C3, e aí você pode ver um pinçamento de uma raiz nervosa, às vezes naquela cefaleia cervicogênica bem neuropática, né, que o paciente sente aquela dor em choque na região occipital,
né, que se pega aqui, ele sente uma pontada intensa, aí você pode ver, às vezes, um pensamento de uma raiz nervosa. O fato é, você não achar essas alterações também não exclui o diagnóstico, né, porque você mesmo falou que a gente pode ter uma compressão muscular, e eu não consigo ver isso muito evidente na ressonância. E uma coisa importante também, toda vez que a gente pede a ressonância, é a gente ter o senso crítico de que, à medida que a gente vai envelhecendo, nossa coluna vai envelhecendo. Então é natural, se a gente fizer uma ressonância da coluna da gente aqui, vai ter um bocado de alteração. Então, exatamente, o mais importante, Cuidado. exatamente, é tomar cuidado e é correlacionar o que você está vendo na imagem com o que você está vendo ao examinar o paciente, que aí faz todo sentido. Então, eu dou risada, os pacientes falam assim: "Doutor, tá cheio de C aqui na minha ressonância, né, C2, C3, tá tudo ainda bem, né, tá tudo ainda bem". Então assim, é tomar, porque é normal, vai degenerar mesmo, vai desgastar, vai ter artrose, estranho seria se não tivesse isso, né. Então é sempre fazendo essa correlação. E aí você falou do método padrão ouro, uma coisa que a gente pode utilizar para a gente ter 100% de certeza se essa dor de cabeça que o paciente está sentindo se origina da cervical, é a gente ir lá na cervical e fazer uma infiltração com anestésico, onde a gente acha que é o ponto de origem da dor. E a gente faz essa infiltração e vê se o paciente melhora. Melhorou, a gente fecha o diagnóstico, a gente bate o diagnóstico. E aí essa infiltração ela vai ser guiada para a possível origem daquela dor. E aí vai depender, né, porque a possível origem pode ser com uma compressão de uma raiz nervosa, e a gente vai lá e comprimir e vai fazer uma infiltração na raiz nervosa. Pode ser uma compressão no nervo occipital, né, porque as raízes nervosas elas se juntam para formar um nervo occipital, aí a gente vai lá e infiltra o nervo occipital. Pode ser um processo de artrose, né, principalmente entre C2 e C3, e aí a gente vai lá e vai infiltrar a articulação C2 e C3. Então a nossa infiltração ela vai ser direcionada para o que é que a gente quer testar. E é importante nessa infiltração, a título de confirmação diagnóstica, a gente fazer uma infiltração só com anestésico e uma quantidade muito pequena. Porque se eu faço uma infiltração e boto corticoide, o corticoide faz uma analgesia sistêmica e melhora tudo, né. E tu fala assim: "Melhorou, é isso aí". Não, tu fez corticoide, o paciente ia melhorar de qualquer jeito. Então tu faz uma anestesia bem localizada. Mas na prática, a gente nunca faz isso para dar o diagnóstico, sabe, eu nunca fiz pelo menos. Porque na prática a clínica, ela é quase que soberana, né, você acaba realmente, utilizando os recursos clínicos e no mínimo ali uma ressonância, no máximo uma ressonância ali para complementar. E se tu vai fazer uma infiltração no paciente, tu não faz para dar diagnóstico, tu faz para tratar. Aí tu vai lá e Uma vez. já faz de uma vez, então tu não vai expor o paciente, levar para o centro cirúrgico, tá, só para fazer uma confirmação diagnóstica. A não ser que a tua conduta seja uma conduta que seja muito pesada, né. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que está com uma dor de cabeça, essa dor de cabeça é uma dor de cabeça, intensa, já tentei várias estratégias, estamos tentando fisioterapia, mudou o estilo de vida, nada melhora. E aí ele tem uma artrose que eu estou pensando em ir lá e fixar essa artrose, artrosar a coluna do paciente. Ah não, vamos fazer então um teste Uhum. terapêutico, infiltração, e se melhorar realmente é isso, se tempos depois voltou a dor, aí tudo bem. Aí faz sentido que eu estou pesando, né, risco-benefício, e aí faz sentido a gente pensar dessa forma. Mas você falou aí uma coisa que eu fiquei curioso, você falou assim: "Ah, a gente vai lá e vai testando Hum. na fisioterapia", né. Como que seriam esses testes? É do mesmo jeito que você falou, só que sem a infiltração. Então, por exemplo, ó, primeiro que só queria chamar a atenção, Alan, que essa é uma visão um pouco mecanicista da coisa, né, a gente tá falando sobre estrutura, sobre tentar achar a estrutura, e a gente tem que lembrar que nem toda dor tem uma estrutura que tá causando aquilo, tá. Então, quando a gente acha que existe uma estrutura, aí sim lança a mão de ressonância magnética, e os testes da fisioterapia e as terapias já que a gente faz, algumas vezes elas são voltadas para estruturas. Então, por exemplo, eu posso tentar fazer uma liberação da musculatura subospital, aí com técnica manual, com agulhamento, posso usar laser, posso usar qualquer todos os recursos que a gente tem, né. Eu uso muito, por exemplo, o agulhamento seco para musculatura, e aí a gente vê como que ele responde. Então eu faço um teste de mobilidade, o paciente está com mobilidade reduzida para um dos lados, libera a musculatura e vejo se melhora. Não melhorou, então eu vou tentar uma técnica articular. Então eu vou fazer mobilizações ou manipulações que eu acho que seja indicado, e vou testar. Então a gente vai testando também como se fosse um anestésico, entendeu? Mas é muito comum, por exemplo, a gente não ter a resposta que a gente imagina em nenhuma estrutura. Por quê? Porque pode ser uma dor plástica, pode ser um sistema que está extremamente sensível e o problema não é a estrutura.
problema é a interpretação da dor, né. Então esse é o meu medo com a ressonância um pouco, porque a ressonância ela tá olhando para a estrutura e, obviamente, eu sei que você usa a ressonância a favor do diagnóstico muito bem, mas tem profissionais que, inclusive acabam passando uma mensagem para o paciente que é muito prejudicial, que acaba gerando um nocebo, né. O paciente acredita que aquela estrutura é a razão da dor dele, e não importa o que a gente faça, aquela estrutura não vai mudar, a não ser que a gente faça uma cirurgia ou alguma coisa muito invasiva, e ele vai o resto da vida acreditar que aquele bico de papagaio, como ele chama, é a causa. E às vezes não é a causa, né, às vezes tem soluções, né, então essa é só uma ressalva, sim, sobre os exames de imagem. E o problema é que isso é muito comum, é extremamente comum. E aí, às vezes, você tem que realmente fazer essa desconstrução disso, né, e às vezes eu falo desse jeito: "Olha, não, esquece tua ressonância, tudo normal na tua ressonância, aquilo ali que você tá vendo tá normal, esquece isso". Educar ele, né, de que tá tudo bem, isso é muito importante. E aí vem um negócio que a gente fala muito, que é o trabalho em equipe, né, interdisciplinar. Lógico, todos nós temos a obrigação de quando a gente lida com paciente com dor, a gente fazer esse processo de educação em dor, né, de orientar, de explicar, de trazer essas informações para não estar gerando nada que vá, somatizar e acentuar a percepção dolorosa do paciente, mas sim o contrário. Só que quando a gente faz isso com o auxílio do psicólogo, é muito melhor, é completamente diferente, sabe, assim, a gente tem, um manejo muito mais adequado, até porque é um profissional que foi habilitado para isso, né, para fazer esse processo. É lógico que também a gente precisa sempre de uma comunicação, né, se eu não chego no psicólogo, converso com ele, explico para ele, o que é que está acontecendo, o que é que eu estou percebendo, ele também talvez vai ter dificuldade de fazer essa interpretação e esse tipo de abordagem terapêutica, né, porque senão o psicólogo às vezes tá achando que também é o bico danado, o bico do papagaio lá, Ele né, tem que estar dentro ele dessa dessa visão. luz, é. Exatamente, ele tem que estar alinhado com isso daí. E Ai, você falar só uma coisa da ressonância, contar um caso, na verdade. Recentemente eu tive que passar por uma ressonância magnética. é, E aí, foi muito ruim, assim, eu achei uma experiência horrorosa, na verdade. Por falar isso, mas assim, é muito ruim de fazer ressonância magnética, é extremamente barulhento, é muito claustrofóbico, etc. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim: "Nossa, que pena, né, que a gente, às vezes submete o paciente a uma ressonância magnética sem ter total necessidade". Então acho que a gente tem que ser cada vez mais cuidadoso na hora de prescrever um exame como esse, porque ele é extremamente desconfortável, ele é caro, e ele gera uma expectativa absurda, tipo, eu não estava doente, e eu ficava assim: "Meu Deus, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que se eu não completar esse exame, tem alguma coisa que eu não vou ficar sabendo?". E aí eu comecei a criar um monte de coisa dentro da minha cabeça, assim. naqueles minutos de martelada na tua ca 20 minutos de martelada, infinitos. E aí eu falei assim: "Nossa, o próximo paciente que entrar com a ressonância dentro do meu consultório, vão abraçar ele, vou falar assim: 'Parabéns, você conseguiu cumprir essa missão'", que é muito difícil, né. E ao mesmo tempo, eu não dou muita importância à ressonância, o paciente chega pra mim com a ressonância, eu deixo de lado e eu pergunto pra ele: "Como é que você tá?", né. Aí eu fiquei repensando, falei assim: "Nossa, acho que eu vou dar mais importância porque coitado do paciente, né". e Mas era assim. no mínimo coloca ali do seu ladinho e fala: "Daqui a pouco eu dou uma olhadinha". Eu faço umas anotações no prontuário pra ele não ficar chateado. Mas isso que você falou é importante, porque 1 a cada 3 pacientes, né, ou um pouquinho menos, né, um percentual de 30% dos pacientes, eles têm fobia a realizar a ressonância e não conseguem concluir o exame, né. Aí lógico, tem estratégias, pode fazer ressonância com sedação, hoje existem máquinas abertas, a gente já tem a primeira máquina aberta aqui na região, e o que acaba amenizando muito, né, o fato de ser aberta tem reduzido muito a indicação de sedação para fazer ressonância graças a essa máquina aberta. Mas realmente, independente de qualquer coisa, é um exame demorado, é um exame que o barulho incomoda muito e que se você faz no aparelho tradicional e você acordado, é uma sensação muito claustrofóbica, principalmente se tu tá fazendo ressonância de crânio e cervical, né, que tu vai ficar com a cabeça lá dentro, né, não querendo assustar quem vai fazer, mas é tudo tranquilo. É, mas, vai tranquilo, vai de mente alerta, tá, né. Vai tranquilo, vai dar tudo certo. Ô Leti, e a gente tá aqui, deixa eu ver nosso tempo. Perfeito, tá muito tranquilo. E aí eu queria saber, um pouco, assim, na tua prática, como que é o teu resultado, como que é a tua experiência, né, no tratamento fisioterápico da cefaleia cervicogênica
quais são os recursos que você já falou, né, da questão de algumas estratégias, mas eu queria saber o que é que você percebe e como que é a tua experiência com isso. Tá. Ah, o tratamento da cefaleia cervicogênica, ele tem sido muito efetivo com a fisioterapia, tá? Muito mais do que outros tipos, como por exemplo a cefaleia tensional. Eu acho mais difícil tratar a tensional do que cervicogênica, porque a cervicogênica a gente consegue ir direto ao ponto e tentar, a gente tem muito recurso e muita evidência na literatura sobre disfunção cervical. Então, como a gente vai tratar a doença, né, a disfunção de base, e a literatura é muito vasta sobre disfunção cervical, a gente consegue tem muito recurso, né. Então, eu fico muito tranquila em relação à prática baseada em evidência, em artigos e etcétera. Então exercício, terapia manual, educação em dor, isso tudo funciona muito bem para o paciente com cefaleia cervicogênita. Agora, por exemplo, migrânia, a depender do quadro clínico geral dele, é muito mais complicado, é um paciente mais complicado, precisa de mais profissionais, né. Então, a cefaleia cervicogênica, quando a gente bate o martelo e fecha o diagnóstico, eu fico feliz, porque é uma coisa que, assim, tá dentro do nosso domínio e vai dar tudo certo, né. Aí depende um pouco do paciente, né, como que ele vai fazer o que eu tô pedindo pra ele fazer, exercício em casa, muitas vezes ele tá sedentário e eu não dou alta para o meu paciente se ele estiver sedentário, eu seguro, porque eles às vezes ficam chateados comigo. Mas assim, não tem como eu falar: "Vai viver a vida dessa forma sedentária", entendeu. Tem uma doença que tem uma tendência a ser crônica, Sim. né. Doença não, uma disfunção. Então, depende muito do quanto que o paciente se envolve no processo, isso é muito importante. Quando a gente vê, por exemplo, componentes psicossociais, você acabou de falar, né, da da colaboração com a psicóloga. Tem pacientes que você vê que precisa fazer terapia, e muitos poucos estão abertos a isso, ou estão dispostos a pagar pelo tratamento. Então eu vejo que, por exemplo, existe ali um padrão de tensão muito forte, e essa tensão está sendo gerado por estímulos psicossociais, então estresse, ansiedade, depressão, traumas, questões bem importantes, que eu não vou tratar na fisioterapia. Esses casos são mais difíceis de tratar, principalmente se o paciente não adere a outras intervenções sugeridas, né. Então é isso, é o indivíduo como um todo, como em qualquer disfunção musculoesquelética que tem uma tendência a ser crônica. Você falou então que, eh, bom, porque assim, você falou essa cervicogênica, né, apesar de parecer algo incomum, talvez vocês não conheçam esse nome, mas ela é extremamente comum, né, cerca de não é a mais comum, mas pode chegar em até 20% das causas de dor de cabeça. E aí a gente falou aqui da cefaleia tensional, falamos da enxaqueca e falamos da cefaleia cervicogênica. Você acha que dessas 3 a cervicogênica é que na fisioterapia orofacial, no teu dia a dia, você consegue atingir inclusive um resultado bem legal? Isso, a cervicogênica e atribuída à DTM. DTM também, Também, certeza. porque aí a gente trata a DTM, de novo, existe muito embasamento, e aí a gente consegue, através do tratamento da DTM, melhorar a cefaleia atribuída à DTM. É o mesmo pensamento, né. E elas também às vezes É isso que eu ia te perguntar, o quanto que você vê interligado essas 2, né? muito, muito, porque a ATM e a cervical estão muito interligadas, as 2 disfunções, então às vezes a gente e isso é uma dúvida que às vezes gera, se tá vindo daqui ou se tá vindo daqui, o que que diferencia? A cefaleia atribuída à DTM, ela é temporal, ela pode ser bilateral ou unilateral, mas ela está relacionada à disfunção da ATM, então ela só vai existir se existir também a disfunção da ATM. Agora, se existe disfunção da ATM e disfunção cervical, aí as 2 cefaleias elas podem estar ali misturadas. Aí fica um pouco mais complicado, às vezes a gente trata as 2 disfunções viu-caputares. E o que acontece? O fator, apresentação e horário de apresentação da dor, te ajuda também a pensar Ajuda, sobre isso? ajuda. Tanto a questão das palpações, né, mas, por exemplo, o paciente com cefaleia atribuída a DTM, ele tem muita dor matinal, né, porque normalmente eles são bruxistas ou apertam os dentes durante a noite, e aí de manhã, dor temporal, ou logo depois de se alimentar, ou em momentos de muito estresse, dor temporal. A cefaleia cervicogênica normalmente ela aparece mais ao final do dia, então, pessoas que têm posturas muito estáticas, ou computador, ou cirurgia, tenho atendido muito profissionais da saúde com cefaleia cervicogênica, por conta das posturas estáticas, né, mantidas e às vezes um pouco extremas, né, então muita flexão, muito e aí, é no final do dia que ela aparece, aí é um pouquinho diferente o padrão. Te ajuda, né, Ajuda. a identificar a causa. Mas no fim das contas, você acaba fazendo algo que uma vez tu me falou.
Eu lembro a primeira vez que eu cheguei para você e falei assim: "Letícia, eu tô com um paciente que eu atendi hoje com a cefaleia, uma dor de cabeça provavelmente relacionada a uma disfunção temporomandibular, uma DTM". Aí você falou: "Você palpou a cervical dele?" Eu lembro que você falou isso. Foi, Foi. mas é a minha E cara falar isso. exatamente. Então, assim, acaba que na prática você tem que olhar as 2 coisas, né, você tem que olhar e às vezes até manejar as 2 coisas, tratar as 2 coisas. Isso que você falou é muito legal, porque às vezes a gente peca isso muito nisso na medicina, sabe, a gente tende a olhar as coisas muito engessadas, sabe. O fisioterapeuta, ele tem uma capacidade muito maior de enxergar o organismo como um todo, porque vocês têm uma visão muito mais da funcionalidade, do componente funcional, né, como é que aquele organismo funciona, do que o médico. Às vezes o médico ele é subespecialista e acaba, né, olhando muito enviesado, né. Eu falo que se tu botar um parafuso na frente de um martelo, ele vai martelar o parafuso, né. Então acaba que a gente fica muito com essa visão, assim, engessada das coisas, e a gente tem que abrir um pouco o leque, pra gente enxergar as coisas de uma forma mais global e examinar um paciente com mais cautela, ter um pouco mais de paciência para ouvir também o paciente, porque acaba que, né, eu gosto muito de uma frase do William Osler, que é o pai da medicina moderna, que ele fala que, o paciente ele tem uma coisa para te falar, é o diagnóstico dele, né, então deixa o paciente falar, escuta um pouquinho mais que ele vai te dar o diagnóstico acaba surgindo à medida que o paciente vai conversando, que você dá espaço para o paciente falar. E eu acho que o caminho, né, é cada vez mais a gente pensar dessa forma. E aí eu queria saber de você, assim, quando que você, eh, vê que esse paciente não está evoluindo num contexto de uma cefaleia serpogênica e você acha que é necessário partir para uma intervenção, encaminhar para alguém, e a gente mudar um pouco de estratégia? Tá. Eu acompanho o meu paciente uma vez por semana normalmente. E aí eu faço às vezes eles fazem diário de dor, às vezes é só uma coisa mais de relato mesmo, tá, depende do perfil do paciente. O que é o diário de dor? O diário de dor é onde ele vai colocar dia a dia, quando foram as crises dele, então quantas crises, em que momento do dia, por exemplo, se teve alguma alimentação relacionada a essa crise, então os gatilhos. A gente pode olhar também qualidade de sono, que às vezes pode ser um gatilho também, alimentação, hidratação, exercício, então tudo que a gente acha que influencia naquele quadro clínico, a gente pede para o paciente começar a relatar num diário, né, e ele vai trazendo pra gente quanto foi de medicação que ele precisou tomar durante aquela semana, enfim. E aí através desse diário mais detalhado, e isso eu falo para todos os pacientes meus de dor de cabeça, que dor de cabeça exige muito autoconhecimento. Né, e atualmente a gente tem, assim, uma galera chegando que não se conhece, né. Verdade. Às vezes eu pergunto qual é o gatilho da dor, eles não sabem, eh, não tem a consciência corporal de estar tenso, de estar contraído ou não. Então tem muita coisa que a gente precisa trabalhar de autoconhecimento com esse tipo de paciente. E aí o diário ele traz muito esse autoconhecimento. Exato, né. Tem até algumas críticas em relação ao diário falando que o paciente ele fica muito atento, né, que tem um nome, é hipervigilante. Mas eu acho que em alguns momentos a gente precisa trazer isso e depois a gente tira a hipervigilância, mas no primeiro momento a gente precisa entender o que está acontecendo, né, então eu acho que é bem útil, né. Então a partir desses relatos semanais eu vou tentando entender, intensidade da dor e frequência da dor. E uso de medicação, que é uma coisa também que como eu gosto muito de ensinar eles a fazerem coisas que vão relaxar ou que vão diminuir a sensação, promovendo a independência deles, em algum momento eles começam a diminuir a medicação, né. Então, eu falo pra eles assim: "Ah, aqui a gente mora num lugar muito seco, né, e desidratação e dor de cabeça tem tudo a ver". Então, às vezes eu falo pra ele: "Antes de tomar o remédio, toma uma garrafinha de água, vê se melhora, e depois toma o remédio". Então isso é um automanejo. Ou então: "Vamos tentar aprende a fazer a massagem", eu ensino eles fazerem algumas automassagens na musculatura deles que eu sei que tá tensa. Relaxamento da mandíbula, relaxamento do pescoço, tem várias coisas que eu vou ensinando. E aí, isso vai fazendo com que eles diminuam aquela medicação, não a medicação do dia a dia, de todos os dias que vocês prescrevem, mas aquele paracetamol que ele toma, sabe? Que é a medicação livre. Então, isso é também um indicativo de melhora. Quando essas 3 coisas não estão melhorando, isso é um sinal de alerta para mim, que provavelmente a minha conduta não está correta. Porque se você faz tudo isso direitinho, o paciente está aderindo, é para ele melhorar, né, teoricamente. Compressa, que você orienta também a fazer compressa. Quando tem tensão muscular, compressa quente é bem legal. No caso de migrânia não, né, os ataques de migrânia o indicativo é mais o gelo, né.
Apesar de que às vezes eles ficam muito sensíveis e o gelo pode ser muito aversivo, mas a compressa quente é bem interessante, tanto para pescoço quanto para musculatura macia, assim, eu uso bastante. Isso que você falou do medicamento é importante, porque hoje, por exemplo, eu atendi um paciente assim hoje, né, fazendo uso abusivo de analgésico. Qual que é o problema, né, porque às vezes fica parecendo assim: "Pô, mas fisioterapeuta não gosta que o paciente tome remédio de jeito nenhum, proíbe o paciente de tomar remédio". Automedicação é um problema. É um problemaço, principalmente porque os analgésicos, o uso indiscriminado do analgésico e o uso repetido dele pode gerar um tipo de dor de cabeça, que é a dor de cabeça por abuso de analgésico. Então você começa a usar tanto analgésico que aquele uso repetido ele começa a aumentar receptor nociceptivo na fibra sensitiva. E aí esse aumento de receptor nociceptivo vai fazendo com que cada vez mais haja uma neuroplasticidade para que o neurônio ele fique mais sensível a perceber os estímulos nociceptivos. E com isso a dor de cabeça ela começa a se tornar cada vez mais refratária. E o grande problema é que vai se tornando muito mais complexo de tratar. Então me dê 10 cefaleias cervicogênicas, mas me dê uma cefaleia por abuso de analgésico, que é muito mais complexo da gente conseguir tratar, né. A gente tem uma dificuldade, assim, absurda, aí você precisa de usar de outras estratégias medicamentosas, né, é bem complexo você lidar com esse paciente com abuso de analgésico. Então, fica até de recado, né, a importância de você seguir uma recomendação médica e não estar tomando remédio para dor de cabeça por conta própria, né, fazer aquela utilização, sem nenhum tipo de orientação médica. E aí quando você encaminha esse paciente nesses contextos, eh, a nossa prática, né, por exemplo, se chega um paciente com essa refratariedade que a gente já está tentando essas estratégias, é lógico que o ideal é sempre a gente estar tendo, durante a própria manejo da fisioterapia, a gente está tendo uma avaliação para ver se é o caso da gente entrar com uma terapia medicamentosa, né. Felipe mesmo, a gente às vezes tá um paciente lá e fala assim: "Ah, esse paciente aqui eu acho que é o caso de entrar com medicamento", porque a gente não está evoluindo. E aí, às vezes, simultâneo mesmo, a gente já vai fazendo esses ajustes. Até porque a maioria dessas dores de cabeça são dores crônicas. E a dor crônica ela começa a fazer um processo de sensibilização, né, que a gente falou no começo. E aí a sensibilização, ela vai tornando essa dor cada vez mais complexa de ser tratada, e aí a terapia medicamentosa, entre a tera como também a terapia não medicamentosa, ela vem para tentar desensibilizar esse paciente. E aí se a gente não tem resposta, aí acaba que a gente realmente precisa evoluir, né, para uma terapia com radiofrequência, para fazer uma estimulação com neuromodulação desse nervo, né, uma infiltração dessa articulação, em último caso também uma cirurgia mais agressiva na coluna. Botulínica tem sido usado também. Toxina botulínica, isso é muito legal, né, a toxina botulínica, pra cefaleia tensional, pra enxaqueca, muito bacana. Pra cefaleia cervicogênica eu não tenho tanta experiência assim, sabe, nunca tive caso de utilizar. Acaba que na cefaleia cervicogênica eu faço muita infiltração do nervo occipital. E se eu tenho uma compressão da raiz, eu faço bastante infiltração lá da raiz do ganglio de C2. Mas a toxina botulínica ela é fantástica, né, e é comum as pessoas conhecerem a toxina botulínica voltada para os fins estéticos, né, mas ela também tem fins terapêuticos e analgésicos, né. Sim. Musculatura da mastigação tem sido aplicada também, com algumas ressalvas, né, a literatura ainda não tem todas as respostas, mas tem alguns casos que são bem interessantes, assim, a aplicação, né. Eu recebi posso contar um caso? De Eu recebi uma paciente recentemente, que ela tinha tanta hiperativação, assim, da musculatura temporal e a musculatura que movimenta a orelha, que ela tinha movimentos involuntários da orelha. Ela chegou pra mim, eu encarava ela assim, eu via a orelha dela movimentando, né. E assim, não tem fisioterapia que trate aquilo ali, eu tentei, né, tentei com liberação, com agulhamento e tal, eu orientei hábito parafuncional dela, bruxismo, apertamento e tal, mas não foi suficiente, e a toxina botulínica ali foi certeira, né, então eu encaminhei para o bunco que trabalha comigo, e ele fez a aplicação e ela ficou zerada de sintoma. Talvez só por 6 meses? Talvez, mas isso pode tirar ela do ciclo que ela estava, que era um ciclo doloroso também, então Isso pode repercutir na funcionalidade da musculatura mastigatória. sim, tem que ser muito bem dosada, né. Mas normalmente a gente tem hiperatividade, tanto de temporal quanto de masseter, então e muita fibra muscular, né, então você paralisando uma porção delas, é tranquilo, dá pra dá pra tolerar. Perfeito. Leti, a gente vai abrir então agora para a gente responder algumas perguntas.
A gente está aqui com algumas pessoas nos acompanhando, então a gente vai já que vieram vão ter que perguntar, né. Então a gente vai abrir aqui para algumas perguntas, quem estiver nos acompanhando como é que tá aí no Instagram? Tudo fluindo? Vamos abrir também no Instagram, quem quiser fazer pergunta e e, conversar aqui com a gente também, serão bem-vindas aí, vai ser um prazer para a gente responder. Mas aí começando com vocês aí, dúvidas? Posso ver. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, doutor Alain, doutora Letícia, pela abordagem da cefaleia corrente, foi fantástica, achei assim, de alto nível, muito lobby, muito interessante. E queria que vocês falassem um pouquinho acerca dos trigger points, que podem ser gatilhos, né, salvo engano, da cefaleia cervicogênita, e como é que a gente identifica e trata esses trigger points, né? A gente sabe, pode ser. Essa é para você, Letícia. Quer falar, Felipe? Felipe é o dono do trigger point? Bom, eu vou falar da cefaleia, você fala do tratamento, pode ser? Bom, o trigger point ele é uma alteração muscular, né. Trigger point miofascial, ele vem como se aquelas fibras musculares, aqueles pedacinhos de músculo estivessem contraídos e não conseguissem relaxar. Então eles estão constantemente contraídos, isso envolve toda uma questão fisiológica do músculo, né. Então a gente palpa, então com certeza aí no trapézio de vocês tem vários trigger points, a gente palpa e ele dispara uma dor que pode ser local ou pode ser referida para outro lugar do corpo. Em relação à cefaleia cervicogênica, ela pode ter componentes musculares que interferem, que esse músculo, ele pode estar tão tenso que pode estar gerando o trigger point. O trigger point especificamente, ele pode gerar dor longe daquele lugar, o que confunde um pouco o nosso diagnóstico. A dor, ela pode não necessariamente subir para a cabeça, mas ela pode descer para o ombro, descer para a escápula, para algum lugar mais aleatório, o que confunde o nosso diagnóstico. Mas ainda assim, a disfunção está no músculo e além de tratar ele com diversas técnicas que a gente pode tratar, a gente tem que tentar entender por que que ele está se formando. É uma fraqueza muscular? É uma questão postural? É uma hiperatividade porque eu, por exemplo, a musculatura mastigatória, porque eu tô mordendo o dia inteiro, né, a noite inteira? Então o trigger point ele é um sinal de que aquela musculatura não tá legal, alguma coisa está acontecendo ali, que ela tá se desorganizando. Então, assim, a gente pode lançar mão de terapia ali para tratar, mas a gente tem que tentar entender por que que ele está se formando, porque senão eu libero hoje, semana que vem o paciente tá igual. Isso é muito comum. E aí é porque a gente não tá tratando a causa, a gente tá tratando só o sintoma, tá. Quer comentar, Fê, sobre técnica, sobre o que você quiser? Olha, perfeito. Essa colocação, a Letícia, acho que é isso mesmo. Frigate point é o nome em inglês, mas trazendo o português são com os gatilhos miofaciais, né? E se formam, como você falou, de várias formas, dentre elas uma sobrecarga, dentre elas uma sobrecarga muscular que pode acontecer por vários fatores. Inclusive, esses pontos gatilhos eles podem ser causados por alterações químicas, né? E aí, falando do tratamento, a gente tem diversas formas de abordar através de medicação, mas que da fisioterapia, a gente tem as técnicas de terapia manual, manipulações, mobilizações, digitopressão, né, que é onde a gente localiza o ponto, comprime esse ponto até que haja uma eliminação ou diminuição da dor, e o agulhamento seco, que também é uma ferramenta importantíssima e serve para a gente localizar o ponto e agulhar, fazendo com que melhore a vascularização e desensibilize aquela região que pode estar sensibilizada, né, com esse de várias alterações. E aí a gente tem que levar em consideração também o tipo da dor do paciente, se é uma dor aguda, se teve algum trauma, alguma lesão, se vale realmente a pena agulhar, ou se é crônica, e aí a gente tem que ter cuidado para também não dar um estímulo muito grande e esse paciente agudizar. Então, assim, são formas de abordar, são bem interessantes e a gente tem bons resultados também, alguns estudos de uma qualidade moderada, elevada, trazem resultados positivos para o uso dessas técnicas, né? Principalmente da digitopressão e do agulhamento seco. Essa pergunta é bacana demais, que você fez, Guilherme, porque é muito incomum médico palpar trigger point, mas quando você abre o teu leque de exame físico e aprende a palpar trigger point, você começa a descobrir um universo de origens, de etiologias para dores que você às vezes não tinha.
Tu faz teu leque de visão faz isso daqui, dá uma ampliada muito grande, sabe. Então, lá no 7º semestre eu inclusive ensino os alunos a palpar trigger point, porque é um negócio que a maioria eu não formei sabendo fazer isso daí não, sabe. Enfim, mas daí eu fui aprendendo na pós Endor, eu fui onde eu evoluí muito nesse sentido, mas faz toda a diferença mesmo. E aí é muito legal, né, entender um pouco da base fisiopatológica, que faz todo sentido o agulhamento, né. Porque o trigger point eu tenho uma fibra que está tensionada, eu tenho um grupamento de miócitos, né, de fibras musculares que estão tensionados, e a tensão é tão grande que eu não consigo chegar sangue para fazer com que eu tenha glicose e oxigênio para que ele relaxe, né. O processo de contração e de relaxamento é um processo ativo na fibra muscular. E aí quando você faz um agulhamento, você faz um trauma local, aquele trauma local, ele faz uma vasodilatação, né. Eu tenho liberação de óxido nítrico, eu tenho liberação de citocinas inflamatórias localmente por conta do próprio agulhamento, que isso parece não fazer sentido, mas na realidade o que é que eu estou objetivando ali? É vasodilatar. E aí no que você vasodilata, chega glicose e oxigênio naquela fibra e aí ela consegue relaxar. É um negócio fantástico quando tu faz isso guiado por ultrassom, que aí tu vê a fibra. Porra, é lindo demais, é muito legal fazer isso. E aí melhor do que ver no ultrassom é ver também o paciente melhorando, né. Então é muito bacana. E aí eu acho que, assim, fica de recado para quem é estudante de medicina, a se interessar realmente, tua pergunta foi muito legal, se interessar pelo assunto, porque é muito bacana quando você começa a lidar com dor sabendo palpar a musculatura, né, muito legal mesmo. Mais perguntas, se tiver pergunta no chat aí você passa pra gente também. Posso puxar algumas dessas? Verde. Paciente que chega com esse lipoide, mas ele vem apresentando em quadro de dor que é muito fácil pinoclástico. E aí ele não tolera muito mesmo toque. No malotinho, associado, você observa que não tolera. Como você ainda bota? Entendi. Eh, bom, o agulhamento já pode ser uma alternativa, tá, isso a gente discute bastante sobre o que fazer primeiro, né. Sensibilizo, toque e tal, e depois vou pra agulha. Às vezes eu faço o agulhamento primeiro para desensibilizar e depois, se eu quiser manipular com né, de forma mais manual, eu consigo. Mas o exercício é muito indicado nesses casos, né. Então, lembrando que se a gente quer trazer sangue para a região, mais do que eu apertar e agulhar, eu posso movimentar, trazer contração e relaxamento, alongamento dessa musculatura, e aí ele vai estar fazendo isso ativamente, de forma que ele controla a a e controla a carga desse exercício, né, então ele toma e isso fica mais confortável para ele. Então, tanto o exercício local, quanto o exercício mais global, né, então o paciente, por exemplo, com dor do tipo plástica, a primeira coisa que eu faço com ele é tirar ele do sedentarismo, caso ele esteja sedentário, porque ele vai desensibilizar o sistema nervoso central dele como um todo, primeiro, para depois a gente conseguir trabalhar mais local, então trabalhar global primeiro, depois local. E a gente pode, por exemplo, lançar mão da utilização de algumas medicações também, né, que o medicações de uso central, nesse caso, são interessantes também, mas aí eu tenho que encaminhar, né. E costuma tolerar bem medicação e exercício físico? Assim, medicação e o que paciente é mais comum de aceitar. Mas o exercício físico, quem tem essa sequela pânica, tolera bem? Depende do exercício. Primeiro, assim, eu costumo trabalhar com o exercício que o paciente gosta. Principalmente o exercício físico, assim, atividade física, não a fisioterapia, né. Não adianta nada eu falar assim: "Olha, você tem que fazer musculação", se o cara odeia academia, entendeu. Não adianta. Eu preciso trabalhar com ele algo que ele vá aderir. Então, você gosta de fazer o quê? Caminhar, pedalar, dançar? O que que você gosta de fazer? Então, isso também já ajuda a aderir, né. Pensando em cervical, tem alguns movimentos que provavelmente ele não vai conseguir, não vai tolerar fazer, né. Então, você tem que ser bem específico e tem que conhecer muito bem seu paciente na hora de prescrever, tá. Tem um negócio muito bacana, que é o seguinte, quando toda vez que fala de dor nociplástica, eu gosto de pensar da seguinte forma, a gente tem 5 tipos de dor nociplástica, né, que a gente poderia falar também em dores crônicas primárias. A gente tem a dor nociplástica generalizada, a dor tá com frio, né? Uhum. A da dor nociplástica generalizada, a síndrome regional dolorosa complexa, que assim, é uma doença à parte, muito específica e muito interessante, por sinal. A gente tem as dores nociplásticas primárias musculoesqueléticas, viscerais e orofaciais. Então, quando você fala dor nociplástica, é importante a gente entender qual é o paciente, porque, por exemplo, se eu tenho um paciente com dor nociplástica generalizada,
O teu manejo ele precisa ser também generalizado, ele precisa ser um manejo muito sistêmico, né, porque esse paciente ele não está com trigger só no trapézio, ele está com trigger no corpo todo, esse paciente ele está hipersensibilizado, né. O protótipo não, a dor nociplástica generalizada é a fibromialgia. E aí, com certeza, você tem que entrar com medidas, comportamentais com esse paciente, com terapia cognitiva comportamental, com mudança de estilo de vida, e aí existe infelizmente realmente uma resistência grande, porque o paciente fala assim: "Nossa, mas eu estou cheio de dor, como é que eu vou conseguir começar uma atividade física?". O paciente às vezes fala assim: "Mas eu adoro nadar, eu adoro fazer caminhada, mas eu não consigo", né, ele está num pico de dor que inviabiliza ele de começar. E aí realmente nesses contextos você tem que partir para alguma estratégia intervencionista, você tem que dar um passo à frente para ele conseguir dar eu falo que são degraus, né, o tratamento da dor. Se você está num degrau que o paciente não consegue resolver a dor dele e fazer aquele degrau, você vai ter que ir para cima para conseguir fazer o de baixo. E aí é realmente onde você pode utilizar de alguma estratégia intervencionista, de um agulhamento. E aí falando especificamente da dor generalizada nociplástica, eu gosto muito de um negócio chamado de bloqueio simpático venoso. O que é isso? É um medicamento que você faz na veia, uma terapia venosa que você faz no paciente. Então você leva ele para uma sala que tem a monitorização, eu faço isso dentro do hospital, o paciente fica monitorizado e a gente faz uma infusão lenta de 2 substâncias, que é lidocaína e ketamina. E a gente faz isso em protocolos de sessões, né, de 4 a 6 sessões, uma sessão por semana. E a gente consegue uma dessensibilização rápida da dor. E é muito legal, lá em São Paulo o pessoal faz isso em conjunto com a fisio, né, então enquanto tá fazendo o bloqueio simpático venoso ou BSV, vai fazendo a liberação miofascial junto, Ao mesmo ao tempo. mesmo tempo. E aí, assim, o resultado é muito bacana quando faz isso. Acho que pode até evoluir para pensar nisso daí, porque, assim, é muito legal. Agora, se eu tenho uma dor nociplástica localizada, né, uma dor nociplástica orofacial, se eu tenho uma dor nociplástica, musculoesquelética, uma lombalgia primária, por exemplo, aí fica mais fácil, que a gente consegue fazer uma coisa bem direcionada, né, eu não preciso de algo tão sistêmico, eu consigo fazer alguma coisa bem localizada e aí o agulhamento, enfim, entra muito legal. Mas é importante, sendo que quando a gente fala de dor nociplástica, a gente tentar explicar para o paciente que o nosso manejo ele precisa ser muito voltado para a mudança de estilo de vida, né. Perfeito. Isso é um ponto importante, eu acho que você chegou no ponto que eu tenho visto muito e acreditado muito, que é essa parte da comunicação. Muitas vezes a gente peca em realmente falar para o paciente, fazer uma educação em dor que faça o paciente entender o que é que está acontecendo com ele de fato, né. A gente fala muito de intervenção, muito de algumas abordagens, mas se isso não fizer sentido para o paciente, essa abordagem, mesmo tendo a evidência científica que for, ela não vai fazer o efeito no paciente, porque ele não entende para que serve aquilo ali. Pô, tem muito paciente que chega com dor crônica que ele já associou exercício físico à dor. E a gente sabe que exercício físico é padrão ouro para tratamento de paciente com dor crônica. Então, nesses pacientes nociplásticos, eu acho que a primeira abordagem é trazer esse conhecimento, não um conhecimento científico que a gente tem, né, mas um conhecimento que seja fácil e siga correlacionado com o dia a dia dele. Então, o que é que está causando essa dor? Por que esses quantitativos estão aparecendo? Dorme bem? Se alimenta bem? Se não, se você não tem uma rotina, assim, de vida que que te leva para um lugar de qualidade de vida positiva, as abordagens elas vão ter eficácia limitada, por mais que tenha uma evidência científica muito grande, né. Então a gente acho que o primeiro passo é isso, fazer sentido, o paciente entender o que é que está causando aquilo ali, e a partir daí construir junto com o paciente as abordagens e as formas de intervir, né. Eu acho que eu tenho percebido muito isso, quando o paciente entende, você está bem no caminho à frente. Agora quando ele não entende, você pode fazer o que for, a abordagem, o maior nível de evidência científica que aí a gente tem limitações. Então eu acho que essa parte que você falou, eu acho que é o principal, assim, tem que fazer sentido. E às vezes esse entendimento também é uma questão de tempo, né. Às vezes você tem que respeitar o tempo de compreensão do paciente, né, porque às vezes você fala, e aí você vê que existe uma resistência, né, na compreensão daquela informação, existe muito conceito já enraizado ali, né, e tipo isso mesmo, né: "Não, mas eu não vou fazer atividade física não, porque toda vez que eu faço piora a minha dor", né, e aí às vezes você precisa realmente de um tempo para as coisas irem amadurecendo e o paciente compreendendo e você vai aos poucos modelando ali
né, o paciente para que ele consiga, né, criar as próprias estratégias, né, para ele arquitetar ali o tratamento dele da melhor forma possível, né. Tratar dor nociplástica é um grande desafio para qualquer um, né, requer muita esse manejo, essa sabedoria, essa paciência, né. Perfeito. Mais dúvidas? Tem só isso. A gente sabe que a proposta da Fibonacci é esse atendimento multidisciplinar, né? Eu acho muito interessante, por sinal. E aí a gente tem se falado muito dos tratamentos farmacológicos, né? E cada dos anestésicos que o senhor meio que citou. Eu queria saber como é que a fisioterapia ela pode maximizar esse trabalho em conjunto para o tratamento de dores de cabeça, né? Cefaleia cervicogênicas. Que fantástico, assim, hoje, no meu ponto de vista, sempre pode maximizar. Hoje, na realidade, eu penso da seguinte forma: se eu puder poupar de medicamento, principalmente porque muitos desses pacientes, eles não têm só dor, né, ele tem colesterol alto, tem pressão alta, tem diabetes, tem depressão, tem ansiedade, tem insônia, e tudo isso, se eu fico enxergando só do ponto de vista medicamentoso o meu tratamento, eu vou acumulando uma série de medicamentos no dia desse paciente, que começa, infelizmente, a repercutir em outras coisas, né. O paciente, às vezes, começa a trocar medicamento, faz superdosagem, os próximos medicamentos, eles podem começar a fazer interação medicamentosa, então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, e a gente tem que sempre pensar o seguinte: como é que eu consigo, do ponto de vista farmacológico, utilizar o mínimo de medicamento possível, né, fazer sinergismo para tratar todas as coisas ao mesmo tempo, e como também eu consigo utilizar de estratégias não medicamentosas para que a minha estratégia farmacológica ela seja a menor possível. Até porque a maioria das estratégias não farmacológicas, elas são duradouras, elas são muito mais, com resultado muito mais a longo prazo, enquanto que as estratégias medicamentosas, boa parte delas, elas são ali, dose dependente, né, eu tirei o medicamento, aquela dor pode voltar. Então hoje 100%. Hoje eu assim, paciente com dor de cabeça, 100% desses pacientes eu indico fisioterapia, tá. Seja enxaqueca, seja orofacial, seja, tensional, seja cefaleia, cervicogênica. Então eu sempre indico por esses pacientes. Faz toda a diferença. E assim, quando o paciente e aí tem a resistência, né. Como assim, fisioterapeuta tratando dor de cabeça, na hora que vai a primeira vez, aí você quebra toda essa resistência, ele compreende, é muito legal esse processo. Tem sido legal também a experiência de avaliar junto, né, a gente tem feito isso aqui também, porque aí eu, ao lado de doutora Alon, a gente ali no mesmo questão hierárquica, né, e o paciente olhando para nós 2 como 2 profissionais que vão tratar dela, com abordagens diferentes e complementares, né. E acho legal falar hoje, por exemplo, à tarde, eu atendi um paciente de doutora Alã, que tem enxaqueca a vida inteira, só que ela engravidou. E aí ela teve que tirar toda a medicação que ela estava tomando por conta do pego da gravidez e começou a ter crises, né. E qual seria uma terapia alternativa não medicamentosa que ela pode receber sem efeito colateral? A fisioterapia, né, então comecei a trabalhar com ela em umas questões musculares e tudo, para ajudá-la e para ela que ela dependa menos de medicações que ela não está podendo tomar agora. Exatamente. Essa paciente é um desafio, né, porque, do ponto de vista farmacológico, quando o paciente está gestando, meu leque ele reduz 99,9%. E é isso, né, que você precisa utilizar de outros recursos, não tem jeito. Tanto a medicamento para prevenir que ela venha a sentir dor de cabeça, como o próprio medicamento para atuar na crise, né, quando ela está com dor de cabeça. Então, se a gente não tem esse olhar, não tem essa visão, a gente vai ter muita dificuldade de tratar os nossos pacientes. A nossa proposta aqui é exatamente a gente trabalhar dessa forma, sabe, faz toda a diferença. Para além da do aprimoramento, do aprimoramento da ciência, essa questão como disciplinar, a gente tem ainda a questão de custo, não somente custo financeiro, custo técnico, paciente, que é hiperlocal, encontra um médico, diz, não, você precisa de fisioterapia. O paciente sai da porta daquele consultório e tem que passar horas procurando fisioterapeuta que atende, que então isso é excelente. Mas a minha dúvida que eu tinha muito só aqui eu queria saber, e para o Doval, tá? Queria saber se é comum, você falou que geralmente tem questões relacionadas à dor de cabeça por um pensamento, pode ser com a hernia cervical. É comum, após uma intervenção na região cervical,
o paciente vir a desenvolver uma cefaleia secodínica, porque ele sabe, por exemplo, um processo de artrodese, né? O paciente ele sofre ali um trauma e é bem significativo. É comum, após esse processo, ele desenvolver cefaleia? É excelente essa pergunta. Não é comum, mas pode acontecer. Por alguns motivos. Hoje tem sido cada vez menos comum por algumas questões. A primeira é, quando a gente vai fazer uma artrodese na região cervical, a gente tem duas possibilidades. A gente pode fazer essa artrodese via posterior ou a gente pode fazer essa artrodese via anterior. Quando a gente faz essa artrodese via posterior, eu vou pegar toda a musculatura cervical, vou pegar trapézio, músculos suboccipitais, eu vou soltar todos eles, vou afastar eles das vértebras, vou afastar para um lado, afastar para o outro, vou colocar parafuso na coluna do paciente, depois eu vou pegar um fio, vou colar de volta esse músculo, né? Porque o terapeuta se arrepia ouvindo isso. E aí, Manda pra gente que a gente combina. e depois na hora da fisioterapia ele deixa a bomba com eles, né? Mas o trauma muscular é muito grande. E aí esse trauma muscular, sim, pode repercutir em dor de cabeça. Só que assim, é muito incomum a gente utilizar a via posterior hoje em dia para fazer artrodese. Assim, a cada 10 artrodeses que eu faço, uma é via posterior. E só faço via posterior porque às vezes existem critérios que me obrigam a fazer via posterior. Então a maioria das minhas artrodeses hoje são via anterior. Aí na via anterior eu não tenho estrutura muscular que eu manipulo de forma tão intensa, né? Praticamente eu vou abrir o platisma e vou afastar traqueia esôfago para um lado, carótida jugular para o outro e já caio na coluna. E aí, no máximo, eu dou uma soltadinha no longus colli ali para me dar um pouquinho mais de espaço para o disco. Então, meu trauma muscular é praticamente zero. A gente fala, inclusive, que é uma via anatômica, né? Porque você vai só abrindo fáscia, sem mexer em fibra muscular. E aí, a dor no pós-operatório é zero, sabe? O resultado do pós-operatório é muito bom, porque você não tem essa manipulação. Mas o principal, e inclusive na artrodese anterior, é a fisioterapia precoce. Porque toda vez que a gente manipula a coluna de um paciente, é natural que ele faça cinesiofobia. Ele sai da cirurgia, ele está com medo de se mexer, é inconsciente. E aí ele trava. E aí a musculatura compreende que ela precisa tensionar para proteger. E aí, se você não faz a fisioterapia precoce, você opera o paciente, ele está todo enrijecido. E aí essa tensão miofascial vai repercutir em dor de cabeça. Então hoje a gente tem uma pouca taxa de dor de cabeça no pós-operatório nas abordagens cervicais por conta disso. Fisioterapia no mesmo dia e utilizando vias minimamente invasivas. Acho que tem. Tem perguntas aí no chat? Perfeito. Então vamos encerrando por aqui, Letícia. Eu queria agradecer demais esse bate-papo de hoje. Foi fantástico. Deixa eu ver como é que está com o tempo. Perfeito. Estamos no tempo certinho. Foi muito legal. Muito obrigado. A gente começa literalmente com o pé direito aqui esse projeto. Foi um bate-papo incrível. Agradecer a todo mundo que veio, contribuiu, Felipe, todo mundo. Uma honra danada estar com vocês aqui. Venham mais vezes, né? Agora você já tem prioridade na lista, né? Quem quiser vir agora que se vire. Exatamente. Quem quiser que agora se vire, né? Pra vir. E Letícia, eu vou deixar contigo para você encerrar. Agradeço demais a você. Eu queria agradecer, é uma honra muito grande estar aqui. Esse é um espaço que foi conquistado com muito trabalho, né? Muito estudo, muito trabalho. Então, a minha jornada acadêmica de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Tô na área acadêmica muito forte. Tô também com pacientes. E é muito recompensador eu ver que eu tenho um espaço de fala junto ao neurocirurgião para falar sobre dor de cabeça, que é um tema que até ontem o fisioterapeuta não falava sobre, né. Então isso é bem importante, é um marco, tá. Então eu queria agradecer e agradecer a todo mundo que estava assistindo, agradecer a plateia maravilhosa do camarote e boa noite e feliz Natal para todo mundo. Ó, Bom ano novo. Leti, vou lhe pedir só para quem está acompanhando a gente pelo Instagram, a gente vai salvar a live e vai colocar essa live tanto no meu Instagram como também no de Letícia. Mas para quem está acompanhando pelo YouTube, fala, por favor, onde é que essas pessoas te acham lá no Instagram. Bom, meu Instagram é @LeticiaCallistre, Callistre com X. Se vocês entrarem na rede de Doutor Amão, vocês conseguem também me achar por lá. E sejam todos bem-vindos. Maravilha. Então, pessoal, muito obrigado. Quem nos acompanhou pelo Instagram, obrigado por acompanhar até agora. Quem vai estar assistindo esse vídeo pelo YouTube, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar com quem pode se interessar por esse tipo de conhecimento. Também, se tiver dúvida, deixa essa dúvida
nos comentários, vai ser um prazer para mim e também para a Letícia, a gente tirar qualquer dúvida que eventualmente possa surgir. A gente gosta muito de ajudar, a contribuir com conhecimento. E não esquece também de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado e uma boa noite a todos.